Olá, o Brasília ao Vivo está no ar, recebendo em nosso estúdio esta noite a deputada Tereza Surita, do PMDB de Roraima. Nós vamos discutir aqui a chamada Lei da Palmada, que tenta, né, deputada, trazer uma discussão sobre a forma dos pais educarem seus filhos. O que é a Lei da Palmada? Boa noite. Boa noite. Bom, é muito importante a gente começar a falar sobre essa lei com esse tema, né? Na verdade, e o que precisa ficar muito claro, é que essa lei não tem a intenção de forma nenhuma de interferir ou de dizer como seus pais devem educar seus filhos, até porque isso não tem sentido. Essa lei, ela altera um artigo do ECA, O Estatuto da o Criança e Estatuto da Adolescente. Criança e do Adolescente, por vários motivos. Um deles é que o Brasil assinou com a ONU essa responsabilidade de mudar a legislação para poder garantir às crianças e os adolescentes o direito de serem educados sem o uso de castigo corporal, degradante, humilhante, que possa trazer consequências para a sua vida. E isso passa pela palmada. Só que quando você fala dessa questão da lei da palmada, você minimiza muito aquilo que nós estamos tentando explicar e que nós estamos tentando realmente que aconteça, né, em todo o país. O grande problema seria vamos dizer assim, um forte preconceito que existe na sociedade brasileira, achar que o Estado, achar que o Legislativo está tentando interferir no modo dos pais educarem seus filhos. A senhora acha que existe uma reação muito grande antes da lei ser discutida como um todo? Eu acho que existe uma informação equivocada e o esclarecimento dessa informação ela é muito importante. Porque essa decisão, inclusive, eu gosto de colocar que é uma lei, é um ajuste na lei, no ECA, que vai mudar conceitos, mudar valores. Porque ela, antes de mais nada, é uma lei educativa. Então, nós podemos comparar, por exemplo, há anos atrás, quando se proibiu fumar em avião. As pessoas todas se revoltaram, não entenderam. Hoje, o nosso país tem mais pessoas que não fumam do que as que fumam. Posso reportar também a questão do cinto de segurança. Muitas pessoas falam, não, isso não vai pegar, isso não funciona. Hoje você tem certeza que acidentes, as pessoas morrem por não estar usando o cinto de segurança. Quer dizer, existe uma distorção ainda sobre essa lei da palmada? Existe uma distorção. E essa distorção, o que é? A criança que apanha, a criança que cresce na surra, na pancada, que tudo começa com a palmada, né? É como a questão da mulher, quando se fala em agressão física dentro de casa, começa com uma palmada. Crianças chegam em pronto-socorro, em hospitais, com clavículas quebradas, com lesão nos olhos, com hematomas, queimadas, porque elas são vítimas de violência dentro de casa, dentro de abrigos, muitas vezes cuidado pela própria babá, que a gente vê, né, tantas vezes na televisão. São várias cenas, né, que a gente acompanha aí de babás maltratando crianças, principalmente, o que revolta todo mundo. O que revolta todo mundo. A criança, muitas vezes, que é vítima de algum tipo de deficiência, ela sofre mais ainda violência nos vários lugares que ela frequenta. Enfim, então é essa proteção, é essa mudança, é essa tipificação que o Estatuto vai dar com mais clareza. O que explica um pai, uma mãe, abusar do seu filho na tentativa, ou na pseudo-tentativa de educá-lo, espancando, como a senhora citou, quebrando um braço, deslocando uma clavícula? Por que esse excesso de violência de quem deveria proteger uma criança? Eu acredito que, além da cultura do educar, né, através do castigo, existe também o estresse do dia a dia da pessoa que cuida dessa criança. E aí não vamos falar pais e filhos, vamos falar adultos e crianças, né? Então, esse estresse, esse cansaço, às vezes o problema do álcool dentro de casa, o desequilíbrio familiar leva a essas consequências. E, infelizmente, os casos que mais aparecem são das pessoas com uma renda familiar menor. Embora não existam números específicos dessa violência doméstica. Agora, nós sabemos alguns dados, existem delegacias que cerca de 40% das denúncias é vítima contra criança e adolescente.
Agora, normalmente, o pai, a mãe, o adulto perde a paciência. Inclusive, isso é explicado em pesquisas. Eu acredito que você criar através do diálogo é muito mais difícil, né? Principalmente quando a família está numa condição de alguma dificuldade. O que a lei quer fazer de fato? Através da saúde, nós já temos como fazer isso de forma efetiva, que nós temos o Programa Saúde da Família, que é uma capilaridade imensa no Brasil, que está todo o tempo visitando as famílias, através dos prontos-socorros, através das emergências dos hospitais, profissionais sejam qualificados para identificar e receber a criança nessa situação. Aí vai a minha próxima pergunta. Como é que a delegacia, como é que as forças representativas do Estado, os hospitais, por exemplo, estão lidando com esses casos atualmente? Quando chega uma criança lá, vítima de agressão física, eles estão procedendo de forma correta ou ainda não existe uma legislação que permita ao policial, ao médico que tome a atitude necessária? Então, existe um protocolo, mas ele nem sempre é usado, porque não existe obrigatoriedade. Então, se uma criança chega numa situação, por exemplo, com a clavícula deslocada, visivelmente foi uma situação de agressão. Muitas vezes o médico não está atento àquilo, então ele vai cuidar dessa criança e a criança volta para o ciclo da violência. Porque quando por exemplo, uma criança chega queimada, já é mais evidente. Então, qual é o procedimento? A denúncia, essa denúncia vai para o conselho tutelar. O conselho tutelar nem sempre está equipado para poder estar presente. Nem sempre há estrutura ou pessoal, né, para lidar com todos os casos. Exatamente, que é um outro assunto que nós também precisamos discutir, né? Mas esse conselho, então, nem sempre está presente e a coisa, então, termina sem a consequência. E o que é a consequência? Não é a punição ou a repressão. Porque se a gente está lutando para que não haja agressão, não tem sentido você trabalhar na lei punindo ou reprimindo. Porque uma dúvida que as famílias têm também, que é muito, muito importante esclarecer, é que eles falam: o que vai acontecer se eu der uma palmada no meu filho, vão invadir minha casa, nós vamos ter o fiscal que vai invadir a casa e me dar uma multa. Não, não é isso. As famílias que agridem as crianças num nível de dor, num nível que vai dar uma consequência realmente muito, como a gente está colocando aqui, grave para a sua vida, ela precisa de assistência. Porque o agressor também está doente, a família está precisando de assistência. Então, através desse protocolo que nós queremos montar, dessa rede que já existe, né, que é o Saúde da Família, os hospitais, que são profissionais que já existem, através das escolas, dos professores treinados para poder identificar a criança que está indo mal na escola, qual é o comportamento, está lesionado. Quer dizer, através desses mecanismos, nós podemos atender a família e a criança. A legislação, então, prevê um atendimento especial à família, não apenas à criança, é isso? Exatamente. E também campanhas institucionais que possam esclarecer o que é a violência, para que a gente possa começar a ter uma outra discussão sobre educação. Qual é o papel das escolas na eficácia dessa lei? Bom, nós temos conversado muito com o Ministério da Educação e eles têm nos ajudado muito, inclusive no texto da lei onde se trata disso. É fundamental o papel do professor, porque a criança ela está todos os dias, durante horas, dentro da sala de aula. E o profissional, o professor capacitado, ele vai saber identificar qualquer mudança de comportamento. E isso não é só com relação à agressão com lesões, mas é também a questão da violência sexual, porque todas essas agressões, elas são muito veladas, né? Ou elas acontecem dentro de abrigos, ou elas acontecem dentro de casa, ou elas acontecem muitas vezes através de pessoas que cuidam dessas crianças. Mas um profissional desses bem preparado, um professor, um policial, um médico, ele pode identificar isso numa criança? Sem dúvida. E aí existe, sim, através da lei, esse mecanismo de continuidade do atendimento, né? Então, o que nós estamos querendo fazer é esclarecer melhor o artigo do Estatuto, onde ele é muito abrangente. Lá diz
Os pais têm obrigação, ou quem está cuidando da criança, de zelar, alimentar, educar, proporcionar a melhor condição de vida para a criança. Mas como? Deputada, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui no Brasília ao Vivo discutindo essa lei da palmada sobre a educação de nossas crianças. Brasília ao Vivo está de volta, recebendo esta noite a deputada Tereza Surita, do PMDB de Roraima. Deputada, ainda sobre a lei da palmada, pessoas da minha geração, por exemplo, da nossa geração, dizem às vezes que uma palmada não faz mal a ninguém. Uma palmada, quando éramos crianças, nos educou bastante. Qual o limite? O que prevê a lei em relação a esse tipo de comportamento dos pais? Uma palmada de leve, por exemplo, ou algumas palmadas de leve não vão configurar crime, ao contrário daquela agressão física que vai trazer um trauma muito grande para a criança? O que a lei diz sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte, eu particularmente sou contra qualquer tipo de violência, mesmo com boa intenção, né? Porque realmente eu não conheço uma palmada que não provoque dor. E eu acho que tudo começa com um tapa. Se você pegar no dicionário e ver o que significa palmada, você vai ver que é agressão com a mão, que pode ser no rosto, pode ser no corpo, enfim, causa dor. O limite é a dor. Cada pai sabe quando passa do limite. É aquela história que eu já ouvi muitas vezes. Você apanhou de cinto do lado do couro ou do lado da fivela? Né? Quer dizer, são agressões realmente que acontecem dentro de casa ou que acontecem nos lugares que as crianças são cuidadas, que causa dor. Tudo que causa dor não educa, causa medo e causa consequências. Mesmo aquela pessoa que hoje diz, eu fui educada e recebi algumas palmadas, ela lembra da palmada. Será que ela não teria uma relação melhor, como mostram os países hoje que já têm a lei? Uma lembrança, uma educação, uma autoconfiança maior se ela não tivesse recebido as palmadas? Nos países, nós temos 30 países hoje no mundo que já existe a lei implantada. Inclusive na América Latina, a Venezuela, o Uruguai e a Costa Rica. E agora o Brasil e o Paraguai também, nós estamos num processo de implantação. Os países que já têm essa lei há algum tempo... Começou na Suécia, né? Começou na Suécia. Foi o primeiro país que implantou a lei. Existe já uma pesquisa, complementando o que a senhora ia falar, eu imagino, existe alguma pesquisa, algum estudo que demonstra que esse tipo de legislação influi na educação, na boa educação das crianças? Então, era isso que eu queria colocar. Porque se você pegar as pesquisas dos países que a lei funciona, que o Estado ajuda, que esclarece, faz campanha, participa, enfim, dê assistência, que essa lei precisa ser vista como uma lei que assiste e não que interfere. Esses países, as crianças que foram criadas com a implantação da lei, elas têm uma referência melhor e maior com seus pais. E os pais que educaram as crianças dessa maneira se sentem muito melhores do que a educação que eles receberam. Como é que está a tramitação, a discussão desse projeto na Câmara? O seu colega Jair Bolsonaro, por exemplo, do Rio de Janeiro, diz que essa lei é um absurdo, não quer que um Estado corrupto como o Estado brasileiro, segundo ele afirma, o ensine como educar os filhos dele. Bom, eu, mais uma vez, agora me dirigindo ao meu colega, de forma nenhuma o Estado vai educar como ensinar as crianças, até porque educar não é fácil. E as crianças não nascem com uma bula do que a gente deve fazer. Os pais aprendem a educar os seus filhos na convivência e eles reproduzem o que eles aprenderam. Então, a questão de implantar essa lei, que ela está hoje na comissão especial instituída para essa discussão, e nós pretendemos aprová-la até dezembro. Nós estamos ouvindo a sociedade, organizações, enfim, todos os especialistas, realmente fazendo audiências fora, para poder esclarecer qual é o papel da lei, além de conversar com o governo federal para que depois de aprovada ela possa realmente funcionar, né? Então, essa lei é o que o Brasil quer escolher para o seu futuro. É a escolha de você proteger suas crianças ou de você fazer de conta que esse problema não existe. Um dado muito importante para eu colocar aqui é que desde 2001,
A violência doméstica é tida como um problema de saúde pública pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, isso já mostra a necessidade de você ajustar o que nós estamos fazendo com relação ao Estatuto para mudar essa realidade. E agora aquela questão, nós temos leis boas no Brasil, mas muitas delas não pegam, como se diz popularmente. O Estado está preparado para fazer essa lei valer com estrutura para a educação, para a saúde, para acompanhamento dessas crianças? Olha, uma das coisas mais tristes, eu como deputada, é justamente concordar com essa sua avaliação, porque nós temos leis muito boas, mas nós não conseguimos ainda acompanhar o processo de implantação. E é exatamente por isso que nessa lei a minha preocupação é usar o que nós já temos. Eu não estou falando em recursos, eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em usar os equipamentos públicos que já existem. E que podem funcionar. E que podem funcionar dessa maneira. Então, as escolas é um caminho, e é um caminho grande. Quantos milhões de crianças nós temos hoje frequentando as escolas todos os dias, em níveis de idades diferentes? Nós temos, como eu disse, o Saúde em Família, que é um programa que enfrenta a dengue, enfrenta dentro de casa os agentes de saúde acompanhando a questão das famílias. Os profissionais qualificados podem identificar o problema. Os prontos-socorros, as emergências, né? Os hospitais, no caso também, os conselhos tutelares mais preparados, mais equipados, que esse é um caminho que ainda precisa se buscar, mas as delegacias, com um olhar mais voltado para a criança e adolescente, como hoje nós temos a Delegacia da Mulher. Então, quer dizer, são amarrações dentro da lei para que realmente funcione essa assistência e que nós possamos garantir uma qualidade melhor para os nossos jovens e crianças. Porque hoje é uma realidade que a nossa juventude é uma juventude violenta. Brasília ao Vivo faz um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Até já. Brasília ao Vivo está de volta, recebendo esta noite a deputada Tereza Sorita, do PMDB de Roraima. Deputada, voltando à discussão do projeto na Câmara Federal, existe um comprometimento grande dos seus pares para aprovar esse projeto? Eu acredito que dentro da comissão onde nós atuamos, as pessoas estão muito bem informadas, né, o que significa esse projeto. E elas estão participando muito das discussões. Então, nós temos uma comissão muito bem formada, com pediatras, com professores, com pessoas especializadas nessa área. Eu acredito que nós vamos ter sucesso, sim, na aprovação da lei. A senhora é contra a redução da maioridade penal, como muitos defendem, até alguns parlamentares? Eu sou contra. Eu sou contra pelo seguinte, eu fui prefeita há muito tempo e eu atuei trabalhando com os jovens em situação de risco. Né? Risco no sentido de envolvidos em droga. E eu tive uma mudança no índice de violência da minha cidade, que é Boa Vista, no estado de Roraima, capital de Roraima, menos 67% da violência entre os jovens. Por falar nisso, teve uma representante da Secretaria de Direitos Humanos que esteve em Roraima recentemente para discutir o problema do combate à violência sexual contra adolescentes. Como é que foi essa discussão? Foi uma discussão bastante ampla, envolveu todos os segmentos da sociedade, porque a preocupação é que Roraima foi o único estado no Brasil onde aumentou o índice de gravidez em crianças abaixo de 14 anos, principalmente. E aumentou muito, aumentou mais de 50%. O que causa isso e como resolver? Veja, conscientização, acompanhamento, é realmente que a rede que cuida das crianças e dos adolescentes sejam capacitadas para poder enfrentar esse problema. É um problema que, como da violência, né, como qualquer violência, que ele é muito velado, ele nem sempre ele é colocado de forma clara. E, enfim, nós precisamos buscar caminhos para poder diminuir essa realidade. Porque uma criança com 9 anos que se torna mãe, é até difícil você colocar o que vai acontecer como consequência na sua vida. E isso tem acontecido, infelizmente, no meu estado. E voltando à questão da lei da palmada, só lembrando que a ideia da lei não é que o Estado eduque as crianças, e sim os pais. É muito importante deixar isso claro. O Estado, de maneira nenhuma, não vai interferir na educação da família.
E também não existe punição. Já está dentro do Código Penal instituído quando existir realmente necessidade de punição. O que essa lei vai fazer é a lei que vai dar assistência e educação. Ela vai dar proteção e vai dar uma condição melhor para que as crianças recebam saúde e educação e proteção social, né? Esse é o objetivo da lei. Ok, deputada Tereza Surita, mais uma vez, obrigado pela presença e boa sorte aí na condução desse projeto que trata da educação das crianças no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, inclusive, de esclarecer, né, um assunto tão importante que eu tenho certeza que vai melhorar muito as futuras gerações, com a cultura da paz. Tá certo. O Brasília ao Vivo fica por aqui agradecendo a sua audiência e você continua na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.